Porque se usarem isso para anular a prisão do Porcaro, a delação do Cid e todo o processo contra Jair Bolsonaro do 8 de janeiro também terão a sua colaboração anulada. Mas é evidente que o sistema não vai ficar parado assistindo a esse negócio, né? Os dois homens mais poderosos do país, que são Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, não vão ficar esperando simplesmente as investigações prosseguirem, o Vorcaro delatá-los e eles abrirem investigação contra eles e eles perderem o poder absoluto que eles acumularam e que enche a bufa deles de dinheiro. É até bonito, né, ver a inocência da imprensa que às vezes assiste essas coisas com a ilusão de que o STF vai cortar na própria carne. Ontem, eu leio essas bostas por causa do meu ofício. Li aqui, né, anteontem, a Eliane Cantanhede, mas ontem vi o Josias de Souza. O Josias de Souza ainda continua existindo, ele está no UOL, né, que é uma espécie de retiro dos artistas, assim, do jornalismo. Ele está lá no UOL e escreveu uma coluna também, dizendo que o Alexandre estava derretendo, que o STF precisava se moralizar, que eles precisam sacrificar os CPFs para preservar o CNPJ. Assim, é um delírio, né? É quase infantil. Você vê que a qualidade dos nossos analistas da imprensa é quase infantil. É evidente que Gilmar Mendes, Alexandre e companhia, o sistema, esse mesmo sistema que estava enchendo o rabo de dinheiro enquanto calavam o país inteiro, enquanto censuravam as pessoas, eu sempre disse a vocês, esse era um esquema para amarrar as suas mãos e pés e te amordaçar enquanto saqueavam a sua casa. É claro que eles não vão ficar parados. Estava aqui, falamos detalhadamente como a situação do Alexandre está complicada. E eles vão se proteger. Vão proteger Gilmar Mendes, vão proteger Dias Toffoli, vão proteger, quem sabe, Cássio. E todo mundo que possa estar incluído na delação do Vorcaro. Por isso é que, como reportou a Malu Gaspar em O Globo, o Alexandre tirou da gaveta uma ação do Partido dos Trabalhadores, coincidência, movida em 2021, que pedia restrições a acordo de colaboração premiada, a famosa delação. E o que eu faço uma ressalva aqui. Há coisas bem válidas nessa ação. Eu sou muito crítico a delações premiadas da forma como são feitas. E a gente vai chegar lá. Mas o que o Alexandre quer com isso? Moralizar? Subitamente, em 2021, o negócio está parado desde então. E aí, ele resolve puxar da gaveta. Isso é que é maravilhoso de você ser do STF. Porque como você não é uma corte constitucional, qual é a sua competência? Tudo. Não tem checks and balances, não tem freios e contrapesos, não tem competência, não tem limite constitucional. O STF legisla desde constitucionalidade até habeas corpus, passando por ação, tudo. Recurso do cacete, tudo cai na mão do STF. E tem processos infinitos lá. Então, o que eles fazem? Eles puxam um processo qualquer, como fizeram no caso da Magnitsky, vocês lembram da decisão do Flávio Dino proibindo punições estrangeiras a ministro do STF, que foi puxada numa ação que tinha a ver com mineração. Eles fazem isso. Então eles puxam um negócio desde 2021 e falam, vou ser delatado. O que tem aí sobre delação, hein? Tem uma ação aqui do PT em 2021. Opa, passa para cá. E, obviamente, o objetivo é restringir a validade das delações e estabelecer critérios que protejam o próprio Alexandre e os seus comparsas nesse tipo de coisa. E tem que ser muito inocente, né? Não, desengavetou a ação para restringir a delação, porque é por uma questão de moralidade. É claro que não. Agora, vejam só, né? A gente não sabe como é que isso vai decorrer, obviamente a imprensa vai botar pressão. Eu já acho que o Alexandre não está mais nem aí para a imprensa. A informação que eu recebi de vários jornalistas, vocês sabem que eu tenho uma relação muito boa com jornalistas da velha mídia, é de que o Alexandre hoje não conversa com praticamente ninguém, nem na Globo. Que ele se tornou, assim,
Não aguenta mais a imprensa, tá de sa odeia a imprensa. Agora, o que eu acho interessante é que uma consequência inevitável desse julgamento, caso ele seja procedente, seria a anulação da colaboração do Mauro Cid e possivelmente a anulação da condenação do presidente Bolsonaro. E eu explico por quê. Porque um dos objetivos dessa ação do PT, e é por isso que eu digo que ela não é completamente sem mérito, é pedir ao Supremo que confira interpretação às delações premiadas de forma a estabelecer que a delação é inválida quando celebrada sobre prisão cautelar ilegal ou usada como forma de pressão. Eu até concordo com isso. Porque apesar do Alexandre querer usar isso para dizer que a prisão do Daniel Vorcaro é ilegal ou que ela foi usada como ferramenta para obter uma delação, a gente não pode esquecer que isso é inequívoco para o caso do Mauro Cid, que foi ameaçado, todos viram, tem vídeo dele sendo ameaçado pelo Alexandre de ser enviado de novo para a prisão, quando vazaram aqueles áudios em que ele admitia que estava delatando e falando sobre pressão e ameaças. Então o ponto que o Alexandre quer seguir é o de que a delação usada como forma de pressão é inválida, o que quer dizer que a delação do Mauro Cid, que delatou sob ameaça de prisão, não somente dele, mas dos seus familiares, também é inválida. Eu não tenho memória curta, não. As aspas do Alexandre em uma das sessões com o Mauro Cid foram as seguintes: a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados para esclarecerem omissões e contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e da consequente revisão da colaboração, ou perdão, rescisão da colaboração. Eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e a responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Foi debaixo não só da ameaça de prisão, mas debaixo da ameaça aos seus familiares, pai, esposa e filha, que o Mauro Cid delatou. Por isso que, quando as pessoas criticam, o Mauro Cid delatou, o Mauro Cid delatou, é um traidor, é um traidor, é um traidor, e muita gente diz esse tipo de coisa, eu falo assim, o quanto você aguentaria de tortura envolvendo seu pai, sua esposa e sua filha? Eu não sei o quanto que eu resistiria, mas o fato é inequívoco, que caso essa ação seja procedente, a delação do Mauro Cid cai por terra. E aí o STF fica entre a cruz e a espada, porque se usarem isso para anular a prisão do Vorcaro, a delação do Cid e todo o processo contra Jair Bolsonaro do 8 de janeiro e os outros tantos que foram à prisão, Braga Neto e todos os outros, também terão a sua colaboração anulada. Então eu repito, eu não creio que o Supremo vá fazer autocrítica e nem cortar um S. E o próximo passo para isso é uma ação de revisão criminal. Tá? E eu posso dizer que isso já está no radar. Vocês vão ver mais notícias sobre isso. Mas eu não digo que o Supremo vá fazer uma autocrítica, nem vai cortar um CPF para salvar o NPJ para o CNPJ, que eu não sou maluco. Eu tenho muita dificuldade de enxergar o Supremo derrubando o Alexandre. Agora, que essa ação pode ter efeitos indesejados para eles, pode. Muita gente não entende o meu papel. Eu não sou político e não sou animador de torcida. Eu quero ser a voz de milhões brasileiros que não são representados pela velha mídia. E eu faço isso no Paulo Figueiredo Show, faço em programas no exterior e faço na minha atuação levando a realidade do Brasil para fora. E quem financia tudo isso é você. Seja meu apoiador ou meu patrono Gold.
As duas formas funcionam. O QR Code está na tela e o link está na descrição. É muito conteúdo exclusivo, mas isso nem é o principal. O principal é você garantir que essa voz, que é a sua voz, não seja calada.